A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Que a graça do Senhor venha estar convosco neste dia. Hoje nós temos um tema interessante, a tentação de Eva. Uma passagem muito conhecida, né? Até mesmo por aqueles que não conhecem a verdade, que não são cristãos, né? Mas vamos meditar um pouco nela para a gente aprender um pouco mais. A palavra vai dizer, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Entenda uma coisa. Satanás, ele começa a tentar Eva, fazendo uma pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E Eva vai dizer: das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, nele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Entenda uma coisa, quando a palavra vai dizer é assim que Deus disse, ela não está se referindo àquilo que Deus havia falado, porque no hebraico, entenda uma coisa, falar e dizer são diferentes. Preste atenção. Um exemplo, a parábola do semeador. Quando Jesus disse, eis que o semeador saiu a semear, e enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Alguém pode perguntar, o que ele falou? Ele falou que um semeador saiu a semear, mas o que ele disse, o que ele quis dizer com esta parábola, é outra história. E é disso que a serpente está falando. Ela não está dizendo sobre as palavras de Deus, mas sim aquilo que Deus havia querido dizer. É desta maneira que ela começa tentando fazer Eva pecar. Só que ela percebeu que Eva estava bem segura daquilo que Deus havia dito, quando ela disse que não comereis nem tocareis. Entenda uma coisa, para uma pessoa chegar a comer um fruto proibido, primeiro ela tem que olhar para o fruto, desejar o fruto, tocar no fruto, aí ela vai comer o fruto. Entenda uma coisa, quando Jesus disse lá no Sermão da Montanha, ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão já será réu de juízo. Ele não está acrescentando algo ao mandamento de Deus, e sim dando o discernimento que, ora, se uma pessoa não quer cometer um homicídio, ela deve evitar os ressentimentos, a discórdia, a briga, né? Falatórios, tudo aquilo que leva a fazer um homicídio. Então, isso foi um discernimento que o Espírito de Deus deu a Eva, que se ela quisesse evitar comer aquele fruto, deveria se manter afastada do fruto, não ficar olhando e não ir tocar no fruto. Esse é um discernimento do Espírito de Deus. Embora alguns teólogos, alguns pregadores não entendam dessa maneira e falem coisas que não é verdade, porque não meditam na palavra. Então, essa é uma das artimanhas que Satanás usa, tentar convencer a gente, tentar enganar a gente naquilo que Deus disse, não do que falou, porque o que falou está escrito, mas ele tenta enganar a gente daquilo que Deus disse. Quando ele percebe que Eva estava bem segura, ele parte para a segura, que é convencer a gente que não vai haver consequências, como ele tentou a Eva. Quando ele diz, certamente não morrerás, porque Deus sabe do dia que vocês comerem daquele fruto, sereis como Deus. Então ele começa tentando, ele já vai para a segunda tentativa, que é convencer Eva que não haveria consequências se ela comesse aquele fruto. E ele tem uma aliada. E qual é? A própria vontade. Porque, observe o versículo 6. Vendo a mulher que aquele fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e desejoso para dar entendimento, ou seja, ela desejou. Satanás, ele consegue êxito sobre aquelas pessoas que ele tenta, estimulando a vontade, os desejos da nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, nossos desejos, as nossas vontades são aliadas, ou como disse Paulo em uma das suas epístolas, mensageiro de Satanás. Lembra quando ele foi tentar Jesus no deserto? Ele esperou, quando ele percebeu que Jesus estava com fome, diz a palavra em Mateus capítulo 4,
Aí ele se aproxima, oferecendo, dialogando com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Ele estava tentando estimular a fome, usar a favor dele para fazer Jesus pecar. Mas Jesus venceu Satanás. E aqui, Eva acabou perdendo diante de Satanás, porque Satanás foi astuto e sábio. Nós vemos isso todos os dias. Pessoas que têm uma compreensão errada da palavra, um discernimento, porque Satanás já conseguiu confundir a pessoa naquilo que Deus disse. Ou então encontramos pessoas que, quando a gente vamos falar, ela não acredita que Deus vai me jogar no inferno só por causa que eu faço isso, eu faço aquilo. De uma ou de outra maneira, Satanás consegue levar a pessoa a pecar. E ele usa a aliada dele, que é a nossa carne, porque a nossa carne é má e perversa. O nosso coração é mau e perverso, diz Jeremias 17. Então, a nossa carne tem inclinações para o mal. E ele usa para influenciar ela para lutar contra nós, para nos enganar e nos seduzir. Essas são as duas maneiras que ele tentou Eva. Na primeira, ele percebeu que ela estava bem segura do que Deus havia dito. Então ele parte para a segunda e ele consegue êxito. Então, preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã, porque de alguma maneira ou de outra ele tenta enganar o povo de Deus. Fique bem atento e fique bem seguro. Ore e jejue, porque a nossa carne é uma aliada dele. Entenda, o nosso principal inimigo não é Satanás, porque quando nós vencemos nossos próprios desejos, ele cai por terra, porque ele não tem força para vencer a gente sem os desejos da nossa carne. Por isso, a importância de nós orarmos e jejuarmos para vencer o adversário. Espero que eu possa ter sido claro e que você tenha compreendido. E oro para que o Espírito de Deus venha continuar falando nos vossos corações. Amém? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo, gente. É muito importante para que possamos estar ajudando a salvar mais vidas. Pessoas vão estar compreendendo a palavra do Senhor, entendendo. Vamos estar postando mais temas para podermos estar fazendo a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém?